boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do dia e do momento que você está nos acompanhando, assistindo. Você que tem nos acompanhado pelo canal da Aldeia. Hoje, mais um dia especial, um bate-papo. A gente sempre tem conversado com pessoas que são bandistas, aldeanas, pessoas que gostam, que frequentam os terreiros, os templos, que acreditam que tem essa mesma ideologia, essa mesma fé. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma moça linda, uma professora, pedagoga. A gente aproveita para parabenizar todas as professoras, todos os professores, né? O educador é aquele que tem a argila na mão, pode moldar o ser humano. E ela é uma pessoa querida na nossa casa, uma pessoa querida por onde ela passa, uma pessoa amada, é uma profissional extremamente amorosa na sua profissão, na sua atuação, no templo. Ela logo se destaca pela beleza, pela espiritualidade que ela traz, pela magia, pelo calor humano. Quem não gosta de um abraço dessa moça? A gente tem o prazer de conversar com a minha amiga Tatiana Ronaldo, grande pedagoga, grande médium da casa, grande sacerdotisa, né? A gente poderia dizer assim, como alguns terreiros dizem. Na casa a gente diz como uma coordenadora de trabalho. Hoje a casa tem uma roça também, um templo lá em Jarinu, ela que coordena um dos trabalhos. Que bom que você está aqui, minha querida. A gente está aguardando. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário, né? A gente está gravando à noite, né? Não tem problema a pessoa saber. Nosso trabalho na Umbanda é quase toda noite. A gente trabalha durante o dia, à noite a gente faz caridade, né? Sim. É um prazer estar aqui também. Me sinto lisonjeada de estar conversando com você por aqui também. Com vergonha, porque eu sou tímida também, né? Mas tá tudo certo. Imagina que ela é tímida. Eu ainda não acostumei. Quem é Tatiana Ronaldo? Tatiana dos Santos Ronaldo é uma mulher de 36 anos, pedagoga, umbandista, solteira, feliz, tem que ser, né? Adora sorrir e tô aí, buscando sempre, curiosa, buscando sempre entender, e foi assim que eu me apaixonei pela aldeia, né? Depois de adulta, já foi assim que eu me apaixonei pela Umbanda, que eu escolhi realmente ser umbandista. Falei, não tem outra coisa para mim, aqui é o meu lugar. Por todo o movimento que a Umbanda traz, né? Umbandista. Desde quando você é umbandista? Então, eu nasci umbandista. Os meus pais são casados na Umbanda, e aí eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã foi batizada na Umbanda, e aí eu também fui batizada na Umbanda. Até mais ou menos uns 5, 6 anos, meus pais frequentavam a Umbanda. Minha mãe, médio de incorporação, o meu pai tocava atabaque. Era um oganzinho. E aí chegou um determinado momento da vida deles em que eles desgostaram em algum momento e decidiram sair da Umbanda. Passaram, então, a ser católicos, como a religião dos meus avós, né? Aliás, meus avós eram bem contra a minha mãe ser umbandista. Eles achavam que era o pecado do mundo. E aí, eles acabaram indo para a Igreja Católica e eu e a minha irmã crescemos, então, acompanhando os meus pais na Igreja Católica. Então, os meus pais participavam de encontro de casais, eram bem ativos na igreja, né? E eu fui obrigada, entre aspas, a fazer catecismo, crisma, encontro de jovens, né? Mas eu nunca na minha vida me encontrei numa missa, assim. Nunca consegui rezar na missa. Aquela coisa de senta, levanta, agora todo mundo faz assim, agora todo mundo faz assim, agora todo mundo dá paz. Nunca foi para mim. E aí, quando eu tinha uns 14, 15 anos, aí eu comecei a frequentar de novo um centro kardecista. Assim, meus pais não gostavam no começo, até porque eles, sei lá, eles nunca falaram abertamente tudo assim comigo. Agora, depois de mais velha, que eu comecei a puxar, né, perguntar. Mas depois que eles desgostaram da Umbanda, que viraram católicos, eles não queriam isso para mim. Então, a fala deles era: não foi bom para mim, não vai ser bom para você.
Mas eu sou mariana, muito teimosa, então eu falei tudo de bom para vocês. E aí comecei a frequentar centro kardecista, depois fui para um centro de Umbanda, e a Umbanda que eu ia era uma Umbanda, a gente chamava de Umbanda de mesa. Então, os descarregos dos trabalhos eram feitos numa mesa. O dia que tinha a incorporação, o encontro espiritual, era uma vez a cada 15 dias, que a gente chamava de sessão de luz. Então, não era sempre que tinha, né? E eu ia só como assistência, era no centro da minha amiga Renata, que eu comecei a frequentar esse centro com ela. Então, era assim, era sessão de luz, ou era sessão de luz, ou era para a gente fazer um evangelho, um estudo, enfim. E eu ia sempre nessas sessões de luz aí que tinha. Até que um dia, posso contar a história toda, né? Por favor. Até que um dia, a minha melhor amiga, digamos assim, a minha irmã do coração, a Tatiana, começou a frequentar a aldeia. Ela foi kardecista a vida inteira e, de repente, ela começou a frequentar a aldeia com os amigos dela. E ela ficou encantada. E ela falava para mim... Tatiana, fala sobre o nome dela. Tatiana Zaki. Que está lá no Ceará, não é? Tá lá em Fortaleza agora, morando lá. Ela e a mãe dela, e a Dona Maria. Que acompanha todas as terças-feiras live, ela sempre manda um oizinho. Vamos mandar um abraço para a Tati, com certeza a Dona Maria vai nos acompanhar. Ela e a tia e a Jana também, que estão morando lá, e o Lourenço, a família toda tá lá. Então, um beijo, amo elas, muito. Aí, ela começou a encantada, e ela me falava, nossa, é muito legal, aconteceu isso. Ela tem uma história umbandista, na Umbanda, foi muito linda, de incorporação, e foi por isso que ela foi para a aldeia, em busca de ajuda. E aí ela começou a falar assim, porque o pai de santo... E eu, né, como eu frequentava uma Umbanda aqui, no centro que eu frequentava, elas diziam que não trabalhavam com esquerda, que não existia. Então, não tem Exu, não tem Pombagira, não tem Zé Pilintra, baiano, boiadeiro. Então, eu falava, o Exu é o diabo. E a Pombagira é a mulher da vida. Então, era essa a coisa que eu tinha. Morria de medo. Zé Pilintra, nem pensar. Mas, enfim, né? Aí ela foi e começou, pai de santo. E eu falava, Tatiana, pelo amor de Deus, aonde você está indo? Onde tem pai de santo? Deve ser Candomblé, Quimbanda, não deve ser um lugar legal. Tatiana, pelo amor de Deus, ela não é, amiga. É legal, vamos lá. Aí eu fui. E aí eu nunca mais saí. Já tem mais de 10 anos. Bem mais, né? Bem mais. Bem mais. Aí eu comecei a... E aí, assim, só para a gente colocar que tem pai de santo, tem mãe de santo no candomblé, na quimbanda, né? E tudo é questão da gente conhecer, né? Como todas as religiões, tudo entendimento, e a gente, esse preconceito é justamente por falta do conhecimento, né? Porque existe pessoas... Sim, é uma ignorância, digamos assim, né? Por falta de conhecimento puro. Você lembra o primeiro dia, que trabalho que era? Eu sempre fui às terças-feiras. Sou filha de caboclo desde o começo. Que era caboclo. E aí era aquela coisa, né? A minha ficha era, sei lá, treleléu que era. Eu sei que tinha muita gente na minha frente. E na época a gente ainda ia pulando as cadeirinhas para poder até chegar a nossa vez de passar com o caboclo da mata. E eu, que demora, que não sei o quê. E o medo de passar ali, para mim era tudo diferente. Eu nunca tinha visto daquele jeito. Quando eu era pequena, eu lembrava da minha mãe. A minha mãe, às vezes, incorporava dentro de casa, né? E para mim era tudo muito diferente, ver tudo aquilo ali, aquele paredão de entidade, o barulho e aquela coisa, e eu morrendo de medo. Aí eu cheguei na frente do caboclo da mata, ele ficou olhando para minha cara, deu aquela risadinha e falou, demorou, mas chegou, né, filha? Falei, E aí não saí mais, vai ser uma gira de caboclos. E aí na outra terça-feira eu já fui. E assim, eu moro bem longe da aldeia, né? Eu moro na Zona Leste Fundos. Então, era distante para eu ir até lá. E eu, ai meu Deus, mas e agora? Gostei tanto de lá, não vou conseguir ir em outro lugar. Até fui conhecer outros terreiros, mas não consegui frequentar. E aí eu coloquei para mim, eu falei, poxa, todos os dias quando eu chego da escola, eu fico no sofá assistindo uma TV, alguma coisa. Um dia que eu dedicar para o trabalho espiritual ou para ir até lá, não vai me matar. E aí eu coloquei como um compromisso. Isso eu nem trabalhava ainda. E aí eu frequentei, sei lá, por uns 3 meses direto. Toda terça-feira eu estava lá.
E eu tinha roupa própria de ir para a aldeia, sabe? Eu me organizei dessa maneira. E foi muito bom, até que um dia eu falei, acho que eu decidi para mim que eu ia trabalhar. Aí falei com o Caboclo da Mata, né? Queria pedir autorização, queria participar dos trabalhos da casa, tudo. Ele falou, você já sentiu no seu coração que tá na hora? Aí eu fiquei muda. Eu falei, não, eu acho que ainda não tá na hora. E aí e eu não tinha entendido. Para mim, ele não tinha deixado, que ele não tinha falado assim, pode vir, filha. Então eu falei, ele não deixou, né? E aí, na outra terça-feira que eu fui, ele falou, cadê a roupa branca? Aí eu falei, então eu já entendi. Então você deixou. E aí, comecei cambonando. No começo, cambonava uma cabocla. Eu incorporava uma cabocla, né? Depois que a gente cambonava, os caboclos cuidavam da gente, davam passe, e sempre vinha a entidade, aí vinha uma cabocla no começo. E eu tava crente que era com a cabocla que eu ia ficar, e eu sentia medo, né, porque não tinha firmeza nela ainda, e cabocla, aí fui para uma esquerda, primeira esquerda da vida, quase morri do coração. Se não tivesse aquela tela, eu tinha me jogado de lá de cima, de medo. De repente, apagou a luz, eu fiz, agora eu vou morrer, é sério. E aí foi maravilhoso, aí incorporei a pombagira, Dona Maria Bulambo deu as caras lá. E aí depois... O que era o medo? Medo do quê? Medo de encontrar o quê? Porque para mim, assim, conforme eu comecei na aldeia, tudo que eles falavam e tudo que eu via, eu pesquisava. Então, eu ia estudar. Então, eu assisti uma palestra, eu li um livro, eu procurava uma matéria, e aí eu ia pesquisando. Só que na esquerda eu nunca tinha ido. Então, eu falei, eu vou ter que ir na esquerda para ver como é que é. E aí o caboclo me convidou para ir na esquerda, e aí eu fui a primeira vez, só que na minha cabeça era assim, eu vou lá, vou ver tudo que eu não souber, eu vou pesquisar depois. E aí eu fui na esquerda. De repente, quando apagou a luz, falei, gente, apagou a luz por quê, gente? Não tem que apagar a luz. De noite, sexta-feira, o que está acontecendo aqui? E aí morri de medo. E aí, vamos trabalhar com os Exus. Aí, de repente, eu falei, não é para mim isso. E aí, depois que a Bulambo veio, ela abriu a porteira, né? Então... E como que é a esquerda hoje para você? Como você vê a esquerda hoje? Olha... Lembrando assim, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, né? Tem pessoas que vão nos assistir que nunca ouviu, nunca entrou no terreiro de Umbanda. A gente, no nosso terreiro e em alguns outros, denominam as linhas da direita e linha da esquerda, e que, na verdade, são falanges diferenciadas, trabalham as energias diferentes, mas são tudo espírito de luz, fazendo caridade, fazendo bem, né? Mas para você hoje, assim, como você define a linha da esquerda, o Exu, a Pombogira? Olha, eu tenho um profundo respeito e admiração pelos Exus e pelas Pombagiras. Assim, é uma coisa que me emociona, me toca tanto quanto um preto velho, quanto um caboclo, assim, porque o que eu entendi depois de todos esses anos estudando, trabalhando, conhecendo, conversando, acompanhando, é que, poxa, para um espírito trabalhar no que eles trabalham, sabe? Descer até onde eles descem, fazer o que eles fazem, resgatando, ajudando, tirando as pessoas ali, sabe? De lá do umbral mesmo, aquela coisa densa, para trabalhar nessa energia tão densa e tão pesada, tem que ter muita luz, tem que ser um espírito de muita luz. E eu gosto muito porque eles são assim, eu sempre falo isso, com o Exu é papo reto. Não tem meias palavras, não tem um enfeite, não tem demora. É assim, ó, se ele tiver que te falar, ele vai olhar no seu olho e vai falar, ó, é isso. Se você quiser, bem. Se você não quiser, bem também, que eu não tô nem aí para você. O meu recado eu tô dando. A minha parte eu fiz. Então, eu gosto muito desse sentido, sabe? Eu tenho respeito com a admiração e eu enxergo como, nossa, espíritos muito iluminados, de muita luz mesmo. Eles falam e usam uma roupagem mais, assim, popular, né? Conversando para que a pessoa entenda ali, sabe? O Exu vai falar a língua que você fala, que é para você entender tudo que ele quer dizer, né? E a Pombagira a mesma coisa. E hoje, nossa,
Aliás, lá atrás, quando eu comecei, depois que eu fui na primeira esquerda, eu comecei a desmistificar tudo isso. A questão de Exu, diabo, e Pombagira, a mulher da vida, imagina. Eu tenho para mim que, nossa senhora, falando da entidade que me acompanha, se um dia eu virar para ela e falar assim, olha, eu queria que você me arrumasse um homem, acho que ela dava 3 tapas na minha cara, assim, porque eu acho que o que ela mais ensina é assim, antes de você amar o outro, você tem que se amar. Então, se você se amar e fizer a sua parte, as coisas vão acontecer. Então, a cura que eles trazem é a mesma coisa de você ir num trabalho da corrente médica, você passar com um médico espiritual, num benzimento de um caboclo, de um pajé, de um xamã, um preto velho. Então, poxa, a cura é fantástica e é aquela cura que vai no fundo da ferida. Eles são guardiões, sim, eles trabalham os nossos desejos, sim, mas são grandes curadores, né? O desejo no sentido da autoestima. E você que está acompanhando, quer saber mais sobre a esquerda, acompanhe esse vídeo aqui acima, esse link, que você vai saber mais sobre a gíria da esquerda, o que acontece no trabalho de esquerda. Tati, assim, dentro de toda essa vivência, hoje você é uma médium que coordena um trabalho espiritual, e aí você dizia que trabalhava com cabocla, depois trabalhou hoje com caboclo flecheiro, que todo mundo adora na nossa casa, quem vai lá na roça, na mata, né? E assim, é legal você colocar, porque você chegou na Umbanda, você foi desenvolvendo aos poucos, você tinha todo o receio, tudo aquilo que todo mundo sente quando chega, né? Eu costumo dizer que eu passei por todas as fases, né? Então, eu frequentei a aldeia por alguns meses, aí eu me tornei filha da casa, e aí eu passei, cambonei, eu aprendi muito, eu tenho muita saudade hoje ainda de cambonar, porque o que a gente aprende ali em troca de entre uma pessoa da assistência que o caboclo atende, ele sempre vai te dar uma orientação, o preto velho, os herês, enfim, os ciganos. Então, eu acho que a gente aprende muito cambonando. Foi uma escola para mim. E eu sempre curiosa, querendo entender tudo, perguntava, e nossa, foi uma escola para mim. Eu amo cambonar. Me diz uma coisa assim, que eu fiquei sabendo aí, que quando você era cambona, na tua época lá atrás. Sempre tem a falha nossa da aldeia, né? Quando eu entrei na aldeia, que eu comecei a trabalhar, eu era cambona. E quem vai às terças-feiras no terreiro sabe que é aquela loucura, né? Muita gente, então um cambono se vira em 1000, e aí você está cambonando uma entidade. Eu cambonava na época a Jureminha, que hoje não é mais, não está mais no nosso terreno, mas eu cambonava a Jureminha. E numa passada, assim, de fui pegar alguma coisa para ela, alguém me perguntou, ai, leva esse moço aqui pro Caboclo da Mata, ele precisa passar com ele. Aí eu levei, falei, Caboclo da Mata? Opa, Caboclo da Mata? Ele me olhou, deu aquela risadinha, mas foi, né? Mas já chamei ele de Caboclo da Moto. Ele, meus amigos, foi uma zoação total, né? Até a imagem de um índio em cima de uma motinho de madeira, eles me mandaram para encher o saco. Até que em um belo dia, passei a trabalhar incorporada com o caboclo flecheiro, né? No começo sentia muito medo, eu acho que é muito normal as pessoas terem esse medo, né? A gente sempre tem aquela pergunta, ai, será que sou eu? Será que eu não estou inventando? Às vezes, até hoje, eu me pego pensando nisso. Já chorei muito no colo do Caboclo da Mata por conta disso. Caboclo, eu acho que eu estou inventando. Ele falou uma vez assim para mim, sempre vai ser você e sempre vai ser a sua entidade. Ele vai usar tudo aquilo que você sabe em favor da pessoa da assistência que ele vai atender. E aí eu fui me acalmando com isso, o tempo foi passando, o retorno que as pessoas me davam, até amigos próximos, assim, ai, passei com tal entidade, ela me falou tal coisa. E eu falava, jura, é verdade, ai, eu nem sabia. Então, olha, falou e aconteceu isso, ou me curou de tal coisa. E aí eu fui pegando mais segurança, né? De repente, eu passei a ter ficha na porteira. De repente, num trabalho lá em Jarinu, acabou, eu não lembro qual linha qual festa que era, né? Eu sei que no final chegou o Zé da Estrada, o baiano, do nosso querido Pai de Santo. E o Zé da Estrada veio, fez uma roda com os filhos que estavam ali e falou, olha, a partir de agora, essa daqui é uma mãe pequena da casa. Mãe pequena no sentido de coordenar a magia. Então ele virou, aí eu fiquei, ele fez, eu fiz, imagina, ele tá maluco, né?
Aí ele falou, olha, você vai fazer o trabalho, atendimento aqui com o caboclo. Porque a ideia era atender as pessoas da região, Jarinu, Atibaia, enfim, ali das imediações, para frequentar a roça do caboclo, né? Tem que ser uma extensão do trabalho que é aqui em São Paulo. E eu fiquei extremamente assustada, desesperada, morta com farofa, né? Falei, como assim? Eu não sei fazer isso, eu não sei, eu não posso. Aí o tempo foi passando, conversei com Elias, quem me ajudou muito, muito, muito nessa trajetória foi a Tereza, a nossa Maria Tereza, meu amor. Então, ela sempre me deu uma super força, assim, me explicando, e o primeiro trabalho eu quase chorei. O Arthur e o Rodrigo, que são filhos da casa também, e me acompanham no trabalho do Flecheiro até hoje, são meus melhores amigos. Eu ficava insuportável no começo, de nervosa, de medo de não dar certo, e eles me aguentavam e relevavam as minhas chatices, as minhas ignorâncias, até sair o trabalho, né? E hoje já tem, acho que uns 6 anos que a gente faz trabalho lá em Jarinu. Eu sempre foco que o trabalho de Jarinu dos Caboclos é como trabalho às terças-feiras na aldeia. Então, é o mesmo esquema sempre. Hoje em dia, a gente já procura trazer a vibração sempre de alguém. Então, uma vez a gente trabalha com a vibração dos herês, dos ciganos, ou de algum orixá. Agora a gente vai trabalhar com a vibração da mamãe Oxum, né? Por conta de ser o mês de outubro e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que foi crescendo. Hoje a gente já está mais à vontade, né, de fazer esse trabalho lá, e é uma delícia, sou muito suspeita para falar, né? E hoje, como teus pais entendem, como que eles veem você na Umbanda? Ah, sim. Então, quando a coisa começou a ficar séria mesmo, né, eu não podia antes, esse altar aqui nem existia, né? Tem uma velinha acesa aqui, nem a vela eu podia acender, porque quando eu nem era nascida, minha irmã era bebezinha, os meus pais chegaram a perder uma casa, porque acendeu a vela de 7 dias em cima da geladeira, bateu um vento, pum, pegou fogo em tudo. Então, ele já não podia ter vela, não podia ter imagem. Então, no começo, eu guardava dentro do guarda-roupa. E aí, teve um dia que eu falei, não, quer saber? Eu estou no meu quarto, é o meu espaço, eu vou saudar os meus orixás, as minhas entidades, eu quero ter as minhas imagens, então eu vou fazer um altar. E aí, fiz. E no começo, eles implicavam muito, até eu sair de roupa branca de casa, né, usar as guias, então tinha que ser uma coisa escondida, e eu nunca escondi. Muito pelo contrário, eu sempre escancarei. Sim, eu sou um bandista, louvo a Deus como você, só que em outra fala. Então, o que para você é o Espírito Santo, para mim é um caboclo. E tá tudo certo. E aí eles foram devagarinho, aí consegui levá-los até a aldeia uma vez, consegui levá-los em Jarinu, e aí eles começaram a aceitar melhor. E o ponto-chave, assim, que realmente eles aceitaram, foi quando meu avô estava bem doentinho já, prestes a fazer sua passagem um pouquinho antes. A gente fez um evangelho na minha casa. Então, com alguns amigos, na aldeia só me trouxe presentes, né? Eu tenho amigos, assim, eternos no meu coração, que eu amo muito. E eles vieram até a minha casa ajudar a fazer esse evangelho, né? Para ver se a gente acalmava um pouco a minha mãe. Então, a Paula, o Joel, o Marcelo, a Kelly, o Arthur, o Rodrigo, todos eles vieram em casa para a gente fazer esse evangelho, né? E aí a gente fez esse evangelho, a gente rezou, e aí, de repente, até o flecheiro veio na minha casa para cuidar da minha mãe. Então, eu acho que a partir desse dia, desse evangelho, dessa oração, foi muito bonito, a gente pôs uma música, a gente preparou o ambiente, então, eu acho que tocou ali neles, eles falaram, olha, agora não tem jeito mesmo, e aí nunca mais, até vão agora comigo, e super apoio. Não tem mais problema. A gente só... Que legal. Isso é o que a gente fala sempre, né? A gente não precisa ir contra ninguém, a gente mostra que o bem que a gente faz e que a gente aprende a fazer o bem, a fraternidade. Só ressaltando que a gente não faz esse tipo de trabalho, nem prega na nossa casa, também não é contra ninguém que faz, quer receber entidades em casa, é no momento que a gente precisa, no momento de doença, ou no momento... Foi uma coisa muito específica, né, daquele que dia. acontece.
E aproveita a tua deixa para lembrar todo mundo, quando colocar uma vela, realmente fazer isso, colocar acima de um pires, né, num móvel seguro, Segurança. ter Não esse bota fogo cuidado, na né? cara. Ter esse cuidado. Minha querida, o que eu posso te dizer? É uma delícia falar com você. Tenho certeza que, assim como eu, muita gente aprende com a tua palavra, com a tua fala. Mas hoje a gente está gravando dia 15 de outubro, dia do professor. E você é uma pedagoga, já entrou na casa, já era professora, estava se formando, né? E a gente hoje, você tem uma escolinha de educação, tem essa missão. Eu costumo dizer que o educador, ele é uma missão, né? Ele tem esse papel, ele é mais que uma tarefa, é mais que uma profissão, é realmente uma missão. Eu quero te dar os parabéns, representando Muito todos os obrigada. professores, toda a classe, né? Sem o professor, nós não somos quem nós somos. E para cumprimentar toda essa turma, e o quanto a gente deve respeitar essa classe, né? E o quanto a gente deve aproveitar e todo dia se esbarrar em alguém que nos educa, em alguém que nos ensina, né? Sim, temos muitos professores aí pelo meio do caminho, né? Não só aqueles que têm o título de professor mesmo, a formação, como você falou, tem a escola infantil, né? E na minha escola eu tenho as outras funcionárias, então uma auxiliar, a tia da cozinha, a tia da limpeza, e elas são exímias professoras também. Elas ensinam muito para a gente, o trato com as crianças, elas são extremamente amorosas, então todo dia 15, todo dia do professor, eu também presenteio elas e agradeço, porque é aquilo, além da profissão professor, a gente esbarra com muitos que ensinam a gente, né? E no caso lá, elas ensinam as crianças também. Então, todo aquele que ensina, de toda aquela conversa que você tira um aprendizado, eu considero um professor. Então, tenho muitos mestres queridos aí na minha vida. Parabéns a todos os Nunca quis ser outra professores. coisa, sempre quis ser professora. Te amo de coração, você é uma pessoa que a Eu gente gosta, também. assim, com muito amor e que a gente aprende, que a gente encontra as pessoas, né? A gente sabe disso e a gente tem essa aceitação porque já tem essa afinidade espiritual, faz com certeza de outras vidas. Só tenho a te agradecer, te desejar toda a sorte do mundo, que a gente continue cada vez mais nessa caminhada aí, nessa jornada, e foi um prazer, e tenho certeza que muita gente vai se encantar com a nossa conversa, com o teu papo, com o teu amor e toda a tua experiência aí com a gente. Eu faço das suas palavras as minhas. É um prazer falar com você. Tenho um carinho imenso por você, um amor mesmo. Gosto muito de você, te respeito muito. E uma vez, eu não lembro quem foi que me disse, foi o Caboclo, ou se foi mesmo você que disse assim, em uma das nossas reuniões: escolha alguém para você se espelhar dentro do terreiro, né? E, cara, a humildade que você tem diante de todas as situações, mesmo sendo o pai de santo da casa, o que é o dono de tudo, é impressionante. Então, eu falo isso para todo mundo que, quando a gente fala sobre você. A sua humildade é um ensinamento assim eterno para mim. Então, te respeito demais, te amo do jeito que você é e no que eu puder te ajudar, conta comigo sempre. Um beijo no teu coração. Arara. Beijo. Esse foi mais um bate-papo nosso. Que bom, aprendemos bastante com essa educadora. Ontem foi dia do professor. A gente aproveita realmente para reiterar os nossos parabéns a você, educador, a você que se dedica a essa missão valorosa. Até a próxima. Se inscreva no canal, adicione lá o sininho. Arara.